conversa é sobre o motivo do capítulo, trazer o conhecimento que está sendo trazido ali e fora dali. Então, o capítulo é o nosso motivador para a gente conversar sobre alguns assuntos dentro do Espiritismo, né? Então, a gente prepara dessa maneira. Então, é sempre bom que, se você tem esse livro, se você não tem, acho que ainda tem na livraria para comprar, né? Mas também tem online, quem não pode comprar, tem um monte de coisa, tal. E ler o capítulo antes para que a gente possa conversar, porque não é uma palestra tradicional, é uma conversa onde vocês podem participar, onde vocês podem perguntar, e a gente pode trocar ideias. Se eu souber a resposta, será um prazer sempre responder, se nós soubermos, né? Então, a ilusão do discípulo. Aqui a ilusão do discípulo conta, essa passagem, ela vai contar para a gente aquele momento final de Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes, todo mundo conhece, acho que dos discípulos é o mais famoso, né? Às vezes a gente não sabe bem Barnabé, a gente não sabe bem Bartolomeu, a gente não sabe nada sobre Matias, que veio depois, no lugar de Judas Iscariotes, mas a gente sabe bastante sobre Judas, porque ele ficou o mais famoso dos discípulos, e foi o discípulo que traiu Jesus, né? E é interessante a história dele, porque muitas vezes a gente confunde, né, a história dele, até no sentido religioso. Muitas pessoas até colocam que Judas não gostava de Jesus, o Judas tinha mais amor pelo dinheiro do que para Jesus, e não é exatamente isso, tá? Não é exatamente isso que a gente tem na história de Judas. Aliás, o problema de Judas é muito interessante, porque é o problema de Paulo de Tarso depois, e que é o problema de muitos cristãos hoje. Então, não conseguimos entender o Evangelho de Jesus e fazemos igualzinho Judas. Lembra? Eu sempre brinco, né? E todas as vezes que eu estudo a vida dos discípulos e dos seguidores de Jesus, eu me identifico com praticamente todos eles, nos defeitos, normalmente. Nas qualidades ainda não, mas estou tentando. Mas principalmente nos defeitos. E esses discípulos e essas passagens do Evangelho, elas não servem para nos contar uma fofoca. Uma Marisa às vezes brinca, eu trago as fofocas bíblicas, né? Quem que fez o quê, qual não sei o quê. Não é uma contigo, tá? Não é uma contigo da teologia. O objetivo é a gente identificar o Judas que tem dentro de nós. O objetivo é identificarmos atos e aqueles defeitos que estão dentro da gente. Porque Jesus, volto a dizer, lembra quando eu fiz a palestra sobre as curas, né? De Jesus, cego de Betsaida e tantas outras curas. Veja, aquilo serve para nos alertar quando nós somos o cego de Betsaida, quando nós somos o homem da mão mirrada, quando nós somos o leproso, quando nós somos, dentro das nossas atitudes, das nossas falhas de caráter, das nossas, ainda estamos praticando aquilo. Quando o nosso irmão que precisa da gente e a gente tem condições de ajudar e não o faz, nós somos o homem da mão mirrada. E nós não estendemos a mão, mas Jesus está aqui para simbolicamente nos curar desses problemas. E quando a gente estuda a história de Judas, não é diferente. Não é diferente, porque normalmente as pessoas, como é que funciona, né? A gente chega na época da Páscoa, né? Uma semana antes, domingo de Ramos, né? Tá lá no domingo de Ramos, faz a missa do domingo de Ramos, espera aquela Semana Santa, venha lá quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado de aleluia, onde a gente faz o boneco do Judas e malha o Judas, né? E espera domingo para receber o ovo de chocolate. Não precisa nem falar de Jesus, é suficiente o ovo de Páscoa, né? Então é basicamente esse o processo que a gente faz, né? Maquinalmente. E, aliás,
a história começa exatamente quando Jesus chega a Jerusalém e é recebido com os ramos. Esse é até um ponto muito interessante. Minha palestra de Páscoa eu posso explicar um pouco mais sobre isso quando eu falo sobre os símbolos da Páscoa. Mas muitas vezes as pessoas falam, nossa, como o povo de Jerusalém é volátil, né? Porque uma semana recebe Jesus com ramo e na outra está crucificando. Isso é uma simbologia. Provavelmente não foi em uma semana, tá? Provavelmente Jesus vai a Jerusalém na festa das tendas, historicamente falando, porque bem antes, meses antes de quando ele foi crucificado. Provavelmente em setembro. Lembra que o calendário é uma ficção. Lembra que a gente já falou sobre isso? Por isso que eu falo tanto de calendário. O calendário é uma ficção. A gente cria o calendário e segue aquele calendário que foi criado. O último pelo Papa Gregório XIV, né? Então, e ele criou e perdeu 7 anos, já contei isso para vocês, que nesse tá tudo errado, contou errado, parari, parará, não sei o quê e tal. Tanto que a gente está adaptando o calendário gregoriano para falar do calendário judaico, porque os judeus seguiam o calendário judaico, ele não tinha 12 meses, como não tem até hoje, né? Tanto que o ano novo judeu normalmente não bate com o ano novo nosso, que também é outra ficção, né? A gente criou essa ficção do dia 1º de janeiro. Então, a gente está colocando, por que eu estou dizendo isso? Porque as datas não são exatamente perfeitas. A gente não vai. Então, provavelmente em setembro, Jesus chega na festa das tendas, em Jerusalém, e é recebido como o Messias. Né? A população, está aqui o Messias que vai salvar. Mas qual era a ideia do Messias? Porque isso é crucial para a gente poder entender o que Judas fez. Então, qual era a ideia do Messias? Eles esperavam um Messias que ia tirar o jugo romano sobre o povo escolhido. Então, eles esperavam um novo rei Davi. Né? Um líder guerreiro. Novo rei Davi, né? Que vinha para guerrear contra Roma, com esse grande império, essa máquina de guerra. Tá? Roma conseguiu fazer uma máquina de guerra. A tal ponto que, só para a gente ter uma ideia, é como se a Venezuela declarasse guerra, Venezuela e Israel, declarasse guerra aos Estados Unidos. É só para ter uma noção de quanto que eles não têm chance. Tá? É impossível. Tá? Tanto que em 70, quando eles declaram guerra mesmo, em 70 depois de Cristo, Tito, o imperador, vai lá e destrói Jerusalém. Ele destrói. Não existia mais árvores em volta de Jerusalém para crucificar pessoas mais. Estima-se que 60 a 100 mil pessoas foram assassinadas por Tito. Foi ele que destruiu também o templo. Né? Destruiu o templo e os judeus nunca mais dominaram Jerusalém exatamente até 1948. Que depois da Segunda Guerra, quando houve a decisão das Nações Unidas, voto de Minerva do Oswaldo Aranha, chanceler brasileiro nas Nações Unidas na época. Bom, só para ter uma ideia de como que foi destruído. É claro que ela pertenceu, teve épocas que os judeus faziam parte, estavam em Roma, estavam em Jerusalém, mas eles não dominaram mais Jerusalém desde essa data até 48. Mesmo em 48, eles não dominaram Jerusalém, ficou tal, depois que eles tomaram e tal, pelo acordo principal que tinha lá, pelo Tratado de Israel. Bom, o fato é, então, só para ter uma ideia, o que era essa máquina de guerra? Isso, aquilo ali não tinha. Então, você imagina que eles esperavam que vinha um Messias ungido por Deus, que seria o novo rei Davi, para dominar o Golias, Roma. Tá? Então, era isso que eles imaginavam. Por isso que eles, ao receberem Jesus, receberam ele com festa. Falaram assim, olha, esse aqui, todo mundo está sabendo que ele faz milagre, faz um monte de coisa, anda em cima da água, ressuscita a gente, cura cego, multiplica pão, faz o que a gente precisar. Então, além de tudo, se tiver um cerco em Jerusalém, como já teve inúmeros, ele ainda vai multiplicar pão e peixe para todo mundo, tá tudo tranquilo, né? Então,
E aí o que acontece? O povo vai se decepcionando. Por quê? Porque Jesus vem manso, pacífico. Judas não entendia a sua mansuetude, né? E aí o que acontece? O plano de Judas não era atrair Jesus. Qual era o plano de Judas? Judas Iscariotes amava Jesus e sabia que ele era o Messias, porque não tinha como não estar perto de Jesus sem saber que ele era o Messias. Isso é impossível. Até os mais perversos, como Pôncio Pilatos, por exemplo, Pôncio Pilatos, para chegar no nível de traste, ele tem que melhorar muito. Ele tinha que melhorar muito. Porque dentro dos trastes, ele era considerado um traste. Então, isso não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel. Leia o livro há 2000 anos atrás, e toda a confusão que ele fez na vida de Públio Lentulus por se apaixonar pela esposa de Públio Lentulus. Ele destruiu a vida do Emmanuel, que já também não era bom. Vamos contar também que tá bom, ele também tinha que melhorar. Foi o responsável pela de Jesus? Ele foi porque a população judeus que estavam exigindo. Não. Estou dizendo que ele foi responsável pela crucificação. Estou dizendo que até ele, que era um traste, considerado, inclusive, os próprios romanos desconfiavam dele, sabiam que ele era corrupto, e olha que é assim, já a corrupção era normal. Então, para ele ser considerado um corrupto dentro da corrupção, é porque ele era um terror. Tá? Até ele não conseguiu crucificar Jesus e abalou. Ele, a hora que teve contato com Jesus, porque era impossível você chegar na psicosfera de um espírito crístico e não se abalar. Ora, alguém que é muito menor que Jesus, Francisco Cândido Xavier, muito menor, não sei o que estou dizendo, é ele que dizia isso. Ele fala, como ele diz, o meu nome é Cisco, tirando o Fran, eu sou um Cisco, tá? Perto de Jesus. Então, ele, que ainda é muito melhor do que todos nós, pelo menos que eu, pelo menos. Tem alguém melhor aí, tudo bem, desculpa se eu estou ofendendo você. Então, mas ele que é um baluarte do espiritismo, que está muito longe de Jesus, mas é um baluarte do espiritismo de bondade, de carinho, de amor, de psicosfera. As pessoas chegavam perto dele e choravam. Não aguentavam e ficavam chorando. Sentiam aquele perfume dele, que não era um perfume material, era um perfume da sua aura, de longe, no ambiente. Você imagina o que era chegar em Jesus? Uma aura grande, então, quando a pessoa já entrava, já... Imagina o que era chegar perto de Jesus. Então, mesmo Pôncio Pilatos, que era um traste, se abalou quando viu Jesus e não teve coragem de crucificar. Lavou as mãos. É a expressão, não é? Eu lavo minhas mãos. Deixou, porque ele poderia não ter crucificado. Ele era o governador. Ele tinha o poder. Aliás, a crucificação ela era utilizada somente pelos romanos. Tá? Então, na verdade, o Sinédrio não tinha poder de crucificar ninguém. Tá? Então, foram os romanos. Então, mas o Pôncio Pilatos, a crucificação era uma punição imposta pelo Império Romano àqueles que não eram romanos. Então, se você era cidadão romano, você tinha o direito de não ser crucificado. Nem se cogitava a crucificação. Era uma pena apenas para quem não era cidadão romano. Tá? E para os piores dos que não eram cidadão romano. Então, Pôncio Pilatos poderia e deveria, se ele tivesse sido macho mesmo, não ter condenado Jesus. Mas tudo estava ali envolvido para que isso acontecesse. E Jesus sabia que era o caminho dele. Jesus sabia da crucificação. Ponto. A grande questão é que Judas, então, não odiava Jesus e ele sabia que ele era o Messias. Então, onde que Judas errou? Que é o erro, posteriormente, de Paulo de Tarso, que é o erro de muitos cristãos até hoje. Por isso que a gente tem que identificar o Judas dentro da gente. Judas olhou e falou assim, eu sei que Jesus é o Messias, mas desse jeito não vai rolar.
tá muito devagar. Esse negócio de tentar convencer um por um, coração a coração, palma a palma, como diz Jesus, não é o certo. A melhor coisa seria a gente simular uma prisão. A gente prende Jesus, coloca ele, tira ele do circuito. Eu sento no trono, que tenho a coragem de fazer o que Jesus não pode fazer, porque ele é o Messias, ele é bom, ele é pacífico. Faço a revolução, expulso Roma, implanto, e aí a hora que eu estiver sentado já no trono, tranquilo, eu tiro Jesus do cárcere e coloco ele. Esse é o plano de Judas. Político. Porque Judas não se conformava que Jesus não pregava para as pessoas ricas, para as pessoas poderosas, não se importava com isso, e preferia pregar para os pobres, para os necessitados e tal. Então isso incomodava Judas. Ele falou, como é que a gente vai vencer com um monte de pobre? Pobre estrupiado, prostituta, cobrador de impostos, tudo que era escória da humanidade, estava com Jesus. Em vez de se juntar com as... E isso somos nós, dentro do seio espírita, que muitas vezes a gente quer. Poxa, a gente quer o deputado tal, senador tal, governador tal, fulano de tal, ou não sei o quê, porque se a gente tivesse mais gente aqui importante aqui dentro do espiritismo, ó... Hã? O Ronaldo ainda falou agora há pouco sobre o número de espíritas e tal, não sei o que, eu até fui tentar, porque a CIA faz um livro muito bacana para quem quiser ver, aliás, é a última edição esse ano. Eles anunciaram essa semana passada que não vão mais fazer. Chama-se Fact Book. Tudo que você encontrar, ele é público, qualquer um pode acessar. Tudo que você quiser de fatos do mundo está ali nesse Fact Book. Você encontra no site da CIA, você pode fazer o download, eu tenho várias edições. É o Almanaque Abril produzido pela CIA. É enciclopédia. E que eles fazem, inclusive, a contagem do número de religiões, quantos adeptos, entre outras coisas muito interessantes que tem lá. Bom, e aí, você pô, por que o espiritismo não cresce, só cresce no Brasil, cresce devagar? Porque a gente está tudo errado. O negócio era a gente ligar para os governadores, para os deputados, para os presidentes, para não sei o que lá. Escuta, você já ouviu falar de espiritismo? E muita gente pensa isso. Os famosos, as atrizes, atores. Você já pensou? Espiritismo ia bombar se o... Quem que é famoso agora? Brad Pitt viesse aqui assistir a minha palestra. Ih, Brad Pitt já tá velhinho. Não sei lá quem. Então, imagina lá o Bad Bunny, agora essa semana é o Bad Bunny, Ele ia ser, se ele conhecesse a minha palestra, ele a partir de então seria o Good Bunny, né? E tal, ele ia mudar o nome. Bobagem. Isso é bobagem. E esse é o problema de Judas. Esse exatamente é o problema de Judas. Achar que o cristianismo só vai dar certo quando estiver pessoas de poder envolvidas. E Jesus falou, não é assim. Não é assim. Então Judas pega, vende Jesus por esse plano. Veja que ele não é porque ele odiava, ele amava Jesus, ele sabia. E veja, não é uma condenação de Judas, não. Judas já resgatou, galera. Nós é que não. Mas era a linha de pensamento da pessoa que Judas, ama o outro. para quem não sabe, a última encarnação de Judas, como ainda espírito imperfeito, foi como Joana d'Arc. E ele foi traído, está lá, Leon Denis, que conta essa história, né? E Judas reencarna algumas vezes, e na última encarnação ele vem como Joana d'Arc, na última encarnação como espírito ainda em resgate, tá? E ele vem como Joana d'Arc, é traído depois de conquistar e tal, e é queimado vivo. E aí ele tem todo o resgate. Então, se a gente vai malhar o Judas... Joana d'Arc, o espírito. Joana d'Arc, o espírito, se não me falha a memória. De Leon Denis, tá? Então, a Joana d'Arc, aliás, era uma das mentoras de Leon Denis e acompanhada para toda a codificação. Então, veja, depois de tudo, ainda foi incumbido como espírito para cuidar de Leon Denis.
Do Espiritismo, do Leon Denis, que é Através o apóstolo do Espiritismo. Quem quiser, fica o merchandising para aula de domingo. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. essa aula de Leon Denis não percam, viu? Porque é maravilhoso. Mas o interessante é que Leon Denis é um não amor. foram os romanos que pegaram, eles foram no catolicismo para se salvarem, ter uma maneira de unir o império. Vou chegar nisso, vamos chegar nisso, vamos. Mas não foi, mas foi um movimento que veio do povo, né? Mais ou influência. E aí eles foram forçados, né? Mais ou menos isso. E sim, num grosso modo, né? Num grosso modo. Mas o cristianismo, então, bem grosso modo, né? Porque ele foi primeiro proibido, rechaçado, e depois ele volta como religião oficial do Império, mas não do Império Romano do Ocidente. Esse é um erro que se faz. É do Império Romano do Oriente, porque o do Ocidente acaba 460 depois de Cristo e o do Oriente acaba 1400 e tanto, tá? Então, assim, lá quando Constantino, né, que é do Oriente, né, é que ele existia ainda o Império, e vai até Roma, Constantino vai até Roma e tal, mas enfim, mas sim, mas eu acho que tem uma outra coisa aqui que eu quero falar sobre isso para a gente fazer um corte aqui agora, né? Então Judas, ele pega, acredita nisso, trai, e lembra, como eu falei, Judas já recuperou, Judas já tá tranquilo, ele tá safo. Então malhar o Judas na sábado de aleluia nem sentido faz, né? A gente tem que malhar o Judas dentro da gente. O símbolo é esse. Aonde eu estou errando, onde eu estou traindo as pessoas que eu amo, onde eu estou traindo as pessoas próximas de mim, onde eu estou falhando, aonde eu estou colocando o cristianismo no lugar errado. Porque eu trair as pessoas ainda é a menos coisa que Judas fez. É a menor das coisas. Porque o pior foi acreditar que o cristianismo seria imposto goela abaixo. Esse foi o erro de Judas. O erro de Judas, tanto que... ignorância espiritual, né? Claro. Mas é o erro que a gente comete hoje. Porque às vezes você pode não estar traindo a pessoa que você ama, você pode não estar fazendo, mas você está acreditando que o espiritismo, que o cristianismo, que o mundo só vai fazer regeneração quando vier alguém lá colocar um presidente que seja o Divaldo Pereira Franco, o Chico, e ele vai enfiar água ela abaixo o espiritismo em todo mundo e o mundo vai ser perfeito. Aliás, Paulo de Tarso, quando converte, e depois passa por todo aquele período de conversão, 3 anos no deserto, com Áquila, Prisca e tal, não sei o quê, e depois ele vai para a casa do caminho. Quando ele chega na casa do caminho, que bate na porta, estão lá os discípulos, né, e tal, e aí ele bate na porta, quem é? Paulo. Saulo, né? Naquela época ainda era Saulo. Saulo. Que Saulo? Saulo de Tarso. Aí se arrepia. O perseguidor de cristão, o primeiro cara que martirizou os cristãos, que sobre as mãos dele muitos morreram, muito antes do Império Romano. E aí, os caras fecharam a porta de novo. Saulo de Tarso, fora, disse que quer entrar. Mas quer fazer o que aqui à noite, essa hora? Diz que converteu se converteu, acredita em Jesus e agora ele quer... Não deixa ele entrar, Tiago menor, começa uma confusão e tal, não sei o quê. E aí eles falam assim, olha, Pedro tem que decidir, né? O que eu faço agora? Porque Jesus mandou acolher a todos. Mas eu vou acolher o cara que estava matando todos os cristãos ontem? Lembra que não tinha Facebook? Atualizado status, cristão. Né? Saulo de Tarso atualizou seu status para seguidor de Cristo. Não tem. As coisas eram contadas boca a boca. Alguns sabiam que ele tinha ficado maluco, né? Outros amigos diziam isso, o pai deserda, a mãe morre de tristeza por conta disso, um monte de coisa. E aí o que acontece? Pedro fala assim, bom, o negócio é o seguinte, manda o Ananias lá levar ele para uma pousada e tal, deixa ele hospedado lá, dá uma sondada nele, amanhã a gente conversa com ele. E aí Paulo chega no dia seguinte para conversar e fala o quê? Olha, eu tenho uma grande ideia.
eu vou usar todo o meu conhecimento e a minha influência. Você lembra? Quem era Paulo de Tarso? Quem já assistiu minha palestra sobre as cartas de Paulo? Todas elas eu apresento Paulo, né? Fazer uma apresentação rápida de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso estudou em Harvard. Tinha cidadania americana, brasileira, certo? E chinesa ainda. Todos. Paulo de Tarso foi cotado para ser ministro do Supremo, na vaga do ministro mais inteligente, ou muito inteligente, que era neto do cara que revolucionou o entendimento de leis. Esse era Paulo de Tarso. Andava de BMW branca, Mercedes, Armani, falava de preferência o inglês. Eu estou fazendo a tradução para o mundo atual de como Emmanuel descreve Paulo de Tarso em Paulo e Estevão, né? Ele era um cara bonito, boa pinta, atleta e tal, jogador e tal, rico, cheio de dinheiro. É isso. Tinha estudado direito em Harvard. Se a gente trouxesse o Paulo para o mundo atual, era esse. Então, Paulo falou assim, olha, eu sou o cara que fui cotado para ser ministro do Supremo. Lembra que o Sinédrio não era só ministro do Supremo. O Sinédrio, no tempo de Jesus, ele era um misto de Suprema Corte, Senado e Banco Central. Casa da Moeda. Ele era esse misto, assim. Imagina o poder de um cara como Paulo de Tarso poderia ter sido chegado e era para ser cotado na vaga de Hiléu, que era a vaga de Gamaliel, que era neto de Hiléu, esse grande intérprete do judaísmo e da lei do seu tempo. Então, veja, esse era o Paulo. E aí Paulo falou, olha, deixa comigo, eu vou usar toda a minha influência, toda a minha eloquência, todo o meu conhecimento que tinha, e não era pouco, para convencer todos os meus pares, porque Gamaliel, que era o seu mestre, já tinha se convertido ao cristianismo. Nele, Paulo não tinha entendido e depois passou a entendê-lo. Gamaliel entregou os escritos de Mateus assim para ele estudar. E aí estava lá naquele negócio, falou, deixa comigo que eu vou lá. E aí a gente faz do Sinédrio para baixo e a gente implementa isso aqui. E aí Pedro vira e fala assim, seu plano se parece com o de Judas. Pô, de Judas, sabe? Você assusta, né? Eu vou assim, e depois que você tiver todos esses corações na mão, você vai fazer o que com ele? O que é essa pergunta de Pedro? Lembra, a proposta do cristianismo é mudar coração a coração, palma a palma. A partir do momento que você tem esse coração que não foi transformado, você vai fazer o que com ele? Como é que você transforma esse coração, se não for pela vontade individual de querer mudar? Como é que você transforma? Você enfia a goela abaixo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, veja. E aí, Paulo recua e começa a pregar, formar as igrejas, faz um outro plano, uma outra estrutura de metodologia para pregar o cristianismo que ele se apaixona. Veja. E é tanto não dá certo fazer isso que a gente já tentou, né? A primeira coisa que a gente tentou, e aí agora sim, eu queria... A primeira coisa que a gente fez, olha, o negócio é o seguinte, tanto que os historiadores, eu não sou historiador, eu sou só um metido, os historiadores brincam, dizendo que no trono do último imperador romano sentou o primeiro papa. Os historiadores fazem essa brincadeira. E, de fato, se a gente for levar a grosso modo, é verdade. Lembra que isso não é uma crítica à Igreja Católica. Muito pelo contrário. Eu sou um admirador da Igreja Católica e, graças a ela, que ela manteve todos esses testamentos, todos esses livros, ela salvaguardou a verdade por muito tempo. A instituição é uma instituição fantástica, como o Espiritismo é, a Igreja Evangélica é, o Islamismo é e tal. O que acontece é que nós, humanos, temos uma mania de deturpar o sagrado. Né? E aí a gente tem essa mania de fazer isso.
e a gente vai deturpando. Então, as instituições, no geral, elas são criadas para o bem, no sentido bom e tudo mais. Mas as pessoas são humanas e se deturpam e fazem, parari, parará. Bom, fizemos isso. Botamos todo o poder na mão da igreja. E deu o quê? Guerra em nome de Cristo, matança em nome de Cristo, assassinato, venda de indulgência e tudo que você pode imaginar que a corrupção humana é capaz de fazer em qualquer instituição. Não deu certo. Você vê como Jesus avisou. Nós fizemos, né? Paulo tentou fazer diferente, mas não, a gente insiste em fazer o errado. Não, vamos fazer diferente, vai dar certo. Eu acho que eu sou mais inteligente que Jesus. Vou bater de frente. E Jesus falou, então vai. E aí o que aconteceu? Nas palavras de Emmanuel, no livro Emmanuel. Emmanuel tem um livro chamado Emmanuel. Tá? E aí ele diz assim, quase todas as guerras, a totalidade das perversões humanas, mas eu não lembro de cis-literes, tá? O texto. São trazidas pela deturpação da consciência religiosa e do cristianismo deturpado. Emmanuel. Então, quase todas as guerras, quase todos os flagelos que assolam a humanidade são frutos da deturpação do cristianismo por ideias equivocadas e mal faladas do cristianismo. Nós não temos uma guerra agora? Abençoada? Até hoje. Por lá, e mas também temos uma abençoada pela Igreja Ortodoxa Russa. E nós temos inúmeros... E o que é isso? Porque lá não tem nada com a gente, vamos colocar assim, né? O muçulmano não tem nada com a gente. Mas somos responsáveis por todo o cristianismo. Todo que se dizem cristão não pode fazer guerra. Ou você é cristão, você faz guerra. Não pode ser diferente. Então, a gente tem que ser, ou a gente é cristão ou não é. Temos aí inúmeros cristãos pregando coisas absurdas nesse país. Que também não quer dizer que você tem que pegar um maluco e dar um tiro no pobre coitado, porque ele fala só bobagem. Só falava bobagem. Mas isso não quer dizer que tem que fazer isso, porque isso é uma atrocidade que também não é cristã. Como é que se combate a ignorância? Educação. Mas se a pessoa quiser se educar, porque Cristo não vai forçar ninguém. Assim, existem momentos em que você tem que falar, olha, eu não tenho que discutir com você, mas eu sou a favor disso ou daquilo. Ótimo. Siga o seu caminho. Acho que você está errado, mas siga o seu caminho. Né? Nós não temos que discutir com ninguém, nós não temos que convencer. O espiritismo não é... Aliás, Kardec nunca quis fazer proselitismo. O que é o proselitismo? Convencer os outros a ser espírita. E é muito difícil. Eu não tenho nenhum problema com o evangelho, essa questão de querer doutrinar as pessoas. Às vezes as pessoas dizem assim, porque se Jesus tivesse curado mais gente, né, as pessoas se convenciam mais. Não é assim. Não é. Aliás, a cura nem é o que diferencia Jesus. Lembra que a gente já falou sobre isso? Curar pessoas, um monte de outros profetas já fizeram e fazem até hoje. E eu garanto que no Broward Health ali cura-se mais pessoas do que Jesus. E nem por isso eles estão certos. Não cura mais pessoas? Um dia cura mais do que Jesus curou a vida toda. Por isso que Jesus falou, vocês vão poder fazer isso e muito mais. Claro, porque a gente vai aperfeiçoar a medicina, vai aperfeiçoar um monte de coisa. E está fazendo um monte de cura. O que diferencia Jesus é a ressuscitação. Entre aspas, né? A gente pode falar sobre a visão espírita, a ressuscitação. Mas eu acho que o grande ponto é demonstrar que o espírito não morre e o seu caminho para o bem, na caridade, aí todo que envolve tudo isso. Eu acho que diferencia Jesus de todos os outros profetas é que ele foi o único que voltou para falar que não morreu. Não, não. Elias estão esperando ele até hoje. Não esperando. E não voltou. Então, vejam. Vamos lá.
é importante aqui. Acho que é o grande ponto dessa A gente passagem. volta, mas não volta na mesma encarnação. Porque... A gente volta reencarnado, mas não... Não, claro, é que não ressuscita. É que assim, a gente pode falar um pouco sobre esse símbolo da ressuscitação e da reencarnação, e que tá tudo certo, os dois estão certos. A diferença é que o evangélico, o católico, quando fala da ressuscitação, ele está falando do final do processo. E o espiritismo fala, todos nós vamos ressuscitar. O que significa isso? Quando nos tornarmos espíritos puros, nós não precisaremos mais reencarnar. Isso é a ressuscitação simbólica. É por isso que Paulo fala da ressuscitação. Tá? Paulo de Tarso, você pega nas cartas, ele fala da ressuscitação. E os evangélicos falam a mesma coisa, e os católicos também. A diferença é que nós nos preocupamos com o processo. Então ele fala assim, olha, o bolo vai ficar pronto, todo mundo vai comer. O espírito está falando assim, olha, pessoal, tem que comprar ovo, trigo e tal, e aí tem que quebrar, tem que fazer. Então, porque reencarnação é processo. É processo. E quando você não acredita no processo, agora, você diz assim, puxa, o fulano morreu e vai ficar lá morto até quando chegar o final dos tempos e Jesus chegar e ressuscitar todo mundo. Exato. Entendeu? E tá tudo certo, e é a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é só onde a gente está botando foco. Mas o principal aqui, dos nossos irmãos evangélicos, e eu posso dizer, porque eu já estudei bastante, quando eu cheguei aqui na América, eu sempre fui praticamente espírita, nasci espírita, mas eu não achava nenhum centro espírita perto daqui, da minha casa, não tinha. E eu ia na igreja evangélica, eu ia na PIB, não tinha problema nenhum, foi muito bom, aliás, muito, muito importante, fui muito bem recebido, tenho amigos até hoje lá da primeira igreja batista, né? São meus amigos até hoje, e falar de Cristo independe. Agora, o que acontece com nossos irmãos evangélicos? Pela sua crença, e como eles acreditam mesmo que Jesus está com aquela congregação, e que se você só vai ser salvo se você estiver naquela congregação, eles vêm tentar te convencer e te converter para que você também seja salvo. Não é só chatice. Tá? Às vezes a pessoa fala, é chato, tal, sei lá. Mas é muito chato. Mas é uma questão de perspectiva. Quando, na realidade... Você morou ali onde eu morei. Mas o que eles estão falando é certo. O problema é mesmo problema da interpretação. Vai ter um monte de cristão que não vai ser salvo. E vai ter um monte de ateu que vai ser. Então, o que eles estão falando? Eles têm razão. Só vai ser salvo aquele que tiver Cristo dentro de si. Mas o que é Cristo? Não é ser cristão. É agir como Cristo. Né? Então, é uma questão de perspectiva. Por isso que as religiões todas estão certas. Todas elas. Todas que pregarem o bem, a caridade, o amor ao próximo, a seguir os passos de Jesus, estão corretos. E quem seguir aquilo em qualquer escola religiosa que esteja, vai também se salvar. Vai. E mesmo não sendo cristão. Não é? Então, a gente tem essa questão, e é importante isso. Né? Só que como eles convencem, como eles acabam se convencendo e não estudam profundamente, ou estudam profundamente, mas não focam nessa parte, conhecem bastante a doutrina do Cristo, mas não fogem. Alguns, claro, são manipulados, e obviamente, para fins arrecadatórios. A gente está excluindo esses casos. Vamos excluir as deturpações. Porque algumas são fins arrecadatórios. A gente sabe disso, não precisa ficar fazendo firula. Mas o seguidor não é culpado disso. Né? Agora, a maioria das igrejas evangélicas de verdade, elas são corretas, são corretíssimas, e as pessoas acreditam naquilo ali mesmo. Só nesse processo que o Espírito Cristo veio, uma luta que eu dei, se já era esperado que durante mais ou menos esses 33 anos, e o negar Jesus, seria a passagem dele seria curta. Tem algum relato histórico disso? Ele veio com a missão, sabia qual... Ele mesmo falou isso, né?
Se a gente pega o Evangelho de João, sobretudo, que a gente pega toda aquela parte final do Evangelho de João, ele vai dizendo, eu não estarei por aqui muito tempo, onde eu vou estar já. Ele já sabia que tirou Tanto que da assim, ó, virada, que alguma coisa a gente aprende. adoro The Chosen. Assistam The Chosen, não é perfeito, não é uma série bíblica, porque não pode ser perfeito, porque, veja, muita coisa não está na Bíblia, tem só uma passagem, então eles têm que criar uma história para encaixar aquela passagem, e aí ela tem que ser artística, né? Algumas coisas historicamente estão corretas. Agora, a última season agora é uma porcaria. Por quê? Porque mostra esse Jesus frágil. E Jesus não era frágil. Ele sabia o que ia acontecer, ele estava ciente do que ia acontecer. Como se ele tivesse com medo de morrer, só falta. Indeciso, uma coisa meio assim. Assistam, vocês vão ver. Mas não acreditem nela. Porque, primeiro que eles pegaram a última ceia e fizeram uma temporada inteira. Então, uma enrolação que só, né? Porque, como está vendendo, você tem que, né? Então, não tem... Até... Eu falaria umas 10 temporadas sobre a última ceia. Mas aí eu teria que pegar cada tópico da ceia para a gente poder falar. Eu não estarei com vocês. Meu reino não é desse mundo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aí tem... A gente fala, se mexe. Exatamente. Só na casa de meu pai há muitas moradas, eu falei o quê? 3 aulas. Não foi? 3 aulas assim. Eu falei, para resumir, não foi assim que a gente começou? Para resumir, eu falei 3 aulas. Então, assim. Agora, o problema dos profetas. Aí a gente esbarra na profecia. Jesus sabia que ia ser assim. E é uma coisa que parece estranha. Mas o profeta, Jesus era um profeta, como outros profetas que profetizam o futuro, né? Então, desses termos profeta, porque às vezes essa palavra tem várias conotações, né? Mas profeta no sentido de fazer profecias do futuro, né? O problema do profeta é que o profeta ele existe para fazer uma profecia, para que a profecia não se cumpra. Aí buferizou, né? Aí buferizou. Bastante. Peraí, esse aqui é o problema. Vamos com um exemplo que é mais fácil. Pessoal, teve um acidente aqui na Hillsborough, perto do Deerfield Mall, e já não é o primeiro, mas esse foi muito sério, matou 3 pessoas, uma coisa muito, muito séria por causa de alta velocidade. Então, quando vocês estiverem saindo, vou profetizar, quando vocês estiverem saindo aqui do centro, tomem cuidado para não andar mais rápido, porque agora, além dos radar que eles instalaram na Hillsborough, a polícia está pegando todo mundo que está em alta velocidade para evitar que outras mortes aconteçam. Tá bom? Tá bom. E aí a gente sai, você vai pro passe, não sei o quê, você pega teu carro e sai daqui. Aí você esquece o que eu falei, já tá lembrando, tá discutindo, ligando por... Ah, aí atrasou de novo e tal, não sei o quê, nunca termina a palestra, não sei o quê, papapá, e vai embora. De repente, o giroflex ligado para você, você vai lembrar. O Ayrton me disse que os caras estavam pegando todo mundo e eu estava acima da velocidade. Esse é o profeta. O profeta é um cara que normalmente tem um conhecimento maior do que outros. Talvez vocês não vivam no Hillsborough, talvez vocês não saibam. Então, naquele assunto, ele tem o conhecimento. Então, de acordo com o conhecimento, ele fala, olha, se vocês forem por esse caminho, vai dar errado. Porque a minha experiência... Agora, você imagina Cristo, que é um espírito crístico. Lembra da minha explicação do espírito crístico? Minha não. Dos espíritos na Revista Espírita de abril de 1858. Então, os espíritos crísticos ou Messias, né? O título é Os Messias do Espiritismo. Então, os espíritos crísticos são os espíritos puros que chegaram no mais alto grau evolutivo dos espíritos puros. Então, quando a Terra estava sendo formada, há 4,5 bilhões de anos, como eu expliquei na aula passada, ele já era Cristo. Já estava. Então, você imagina a experiência desse cara. Ele já passou na Hillsborough quantas vezes? Metaforicamente. Ele conhece a Hillsborough de cabo a rabo. Então ele vai falar assim, ó, naquele ponto tem um radar, hein? Presta atenção, hein? Você vai passar ali na frente da escola, tem um radar e você vai tomar um arme.
Daqui a 2 semanas chegou o homem na tua casa. Por quê? Porque você não ouviu o profeta. Então, a profecia, ela é feita, assim, olha, esse caminho vai dar errado. Então, não faça. Só que o que acontece? Como ele é tão ciente, ele é tão inteligente e tal, isso que Elias não entendeu. Elias não entendeu isso. E aí ele diz, eu sou o profeta, eu estou aqui, eu falo as coisas, e aí não sei o quê, ninguém acredita, parari, parará. Leiam o livro de Elias. Leiam Elias. Elias era importantíssimo. E aí Elias se revolta, assassina, mata todos os seus opositores, manda decapitar todos os seus opositores, foge e fala, cadê Deus? Cadê Deus? Porque eu profetizei, porque eu fiz aquilo ali, cadê Deus? E agora não sei o quê. Ignorância, né? E aí Deus aparece para ele e fala assim, só quero 2 coisas de você. Que você pare de reclamar e que você diga que o Eliseu vai ser o teu sucessor, porque igual a você eu tenho mais 1000. Isso foi o que Deus falou para ele. Não é um só, não. Igual a você eu ponho mais 1000 para fazer. Você faz. Para mostrar que a gente está aqui cumprindo um papel. E esse papel não é mais importante que ninguém, não. Nós não somos mais importantes que ninguém. Nós estamos aqui pela graça de Deus que nos dá as oportunidades de fazer isso. E não porque a gente é muito melhor que os outros. Então, esse é o ponto. Então, a profecia, ela é para não acontecer. Acontece que o Espírito está tão safo que quando você pega o 5º livro de Mateus, conhecido como sermão profético, ou sermão escatológico, é o último livro de Mateus, que Jesus faz a profecia dos fins dos tempos. Já leram aquela parte? A profecia do fim dos tempos. Que isso quando? Porque olha o templo aqui de Jerusalém, olha que coisa maravilhosa e tal, não sei o que lá. Como é que a gente vai rebater tudo isso? Aí Jesus fala assim, olha, não vai ter isso aqui, pedra sobre pedra aqui. Logo não vai ter. 70 não teve. Não foi isso que Jesus falou? Aí os discípulos, mas quando que isso vai acontecer? Aí Jesus começa a narrar quando que isso vai. Ele dá todo o percurso que depois João aprofunda lá em Apocalipse, naquela figura linguística um pouco diferente. Mas Jesus dá toda a narrativa. Quando é que começa o fim dos tempos? Essa é a coisa mais importante que a gente tem que saber. Quando começa o fim dos tempos? Quando começa guerras, rumores de guerras e fome, rumores de fome? Não. O fim dos tempos começa com haverá falsos cristos e falsos profetas. O sinal do fim dos tempos, que é transição planetária, início da, todo esse processo de transição, que a gente pode falar, todo esse processo, começa com aquele que se diz o falso Cristo e o falso profeta. Aquele que vai convencer muitos. Não é assim? E quem fez isso? Durante 1.200 anos. Leiam A Caminho da Luz. Inclusive, Emmanuel nos diz quem é o 666 e quem é a besta do Apocalipse. Não sou eu que estou dizendo, não. Está lá no livro A Caminho da Luz. Tá? Então, Emmanuel descreve claramente quem é a besta do Apocalipse. E o que é isso tudo? Profecia. E qual profecia? Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. A profecia é: não coloca falso Cristo e falso profeta. Não dá para o cristianismo poder político. Porque o objetivo do cristianismo não é ter poder político. O objetivo do cristianismo não é convencer as pessoas pelo poder, pela força e pela espada. Ou pela cruz e pela espada. Ou pela fogueira. Não é isso. Está lá. As 30 semanas. Emmanuel conta as 30 semanas do Apocalipse. Isso tudo é profecia. As 30 semanas. É todo o período papal, desde a implantação do Papa até a epístola papal de decreto de extinção da infalibilidade papal. Pegue o tempo. Está lá. Não sou eu que estou contando, não. É Emmanuel em A Caminho da Luz. Ele descreve todos os pontos do processo apocalíptico. E o que é o Apocalipse ou a profecia? Era para não acontecer. Porque Jesus falou isso, se acontecer que nem Judas queria,
vai dar errado. E não deu errado? E aí a gente teve que passar, e agora a gente ainda está passando. E aí, depois dos falsos cristos, falsos profetas, rumores, a guerra, rumores de guerra, e depois fome, rumores de fome, e a maldade vai assolar. Ele vai contando. A tal ponto que o homem bom terá vergonha de dizer que é bom, a iniquidade assolará o mundo. Não é assim? Esse é o sermão escatológico. Mas o que nós fizemos? Nós, enquanto estávamos, nós falamos assim, sabe nada esse Jesus, vamos seguir Judas. É isso que nós fizemos. Nós seguimos Judas. É por isso que o alerta desse capítulo é para dizer para a gente, será que ainda estamos sendo Judas? Porque já deu errado. Jesus prometeu no sermão profético que se a gente seguisse esse caminho aqui de Judas, por isso que eu digo, trair é o menos importante. O menos importante, o que Jesus fez, foi traído por Judas, foi traído por um monte de gente. Não é só por Judas. Judas foi o principal ali. Mas Jesus foi traído por um monte de gente. Aliás, poucos estavam na cruz, sim ou não? Pedro não negou ele 3 vezes? Não disse que quando se tivesse uma cruz para Jesus, não. Na noite anterior, se tiver uma cruz para você, vai ter outra do lado para mim. Se tiver um tapa, vai dar outro tapa em mim. Foi isso que... É assim. Na hora H. Na hora H não fez. Que Jesus? Então, a traição de Judas é o menos relevante. Já pensou? É o menos importante de todo o contexto. Por isso ele resgatou numa vida, foi traído pelo rei que o confiou, que deu como Jonadab. E está tudo certo. O grande problema de Judas é a gente acreditar que o cristianismo será enfiado goela abaixo e que nós precisamos ter poder para poder alavancar o cristianismo e a paz do mundo. Judas pegou e botou isso na materialidade, uma coisa que é espiritual, um crescimento espiritual, ele botou na matéria. O Igreja, na Idade Média, fez exatamente isso. Mas é isso. E Jesus profetizou. Mas ele profetizou para quê? Para não fazer. A profecia ela serve para não acontecer. Você ficar esperto, né? Faz sentido agora? Vê como a gente... Porque quando eu falo primeira vez a profecia serve para não acontecer, eu falo assim, então para quem tem profeta? Para prevenir. É para prevenir. O profeta nada mais é do que um pai falando para o filho, não põe o dedo na tomada que você vai tomar choque. O exemplo da Hillsborough. Isso. Não vai andar na velocidade, não para. Porque a gente esquece. Às vezes a gente faz por maldade, a gente faz por ignorância, às vezes a gente esquece, a gente faz por poder, a gente faz isso aqui. Entende? E o que nós temos que trazer disso tudo é o Judas que está dentro da gente. Porque essa é a razão de ter essa lição. A razão de ter uma lição como essa, fala assim, aonde que eu estou sendo Judas? Porque às vezes a nossa casa está passando por dificuldade, como todo mundo, né? Financeira, aí tem que ir lá, o pessoal que faz bolo, traz bolo para vender, porque o espírito é assim, né? Ele traz as coisas para fazer o café, ele prepara o café, ele compra o café, ele trabalha no café e se der, ele come. Né? Se sobrar, ele come. Que é isso? Que assim, é tudo no mutirão e tal. E aí a gente fala, e aí o Judas dentro de mim fala assim, poxa, se a gente mandasse uma carta para um caras importantes, só milionário aqui na casa, todo mundo vai querer aqui, não vai faltar nunca o café, para a gente não saber como que paga a conta de luz. Será que é isso? Elon Musk, trazer ele aqui, se ele assistir a minha aula, depois nunca mais a gente... E a gente fica com Judas dentro da gente, achando que a solução é essa. A solução não está nisso. Deus não dá, e as escolas religiosas que seguem essa linha vão acabar com Judas. Porque já deu errado no passado. A Igreja Católica é o exemplo. Hoje a gente teve papas fantásticos. O próprio João Paulo II, o Papa Francisco, esse Papa que está aqui, que parece um cara muito coerente, muito sensato,
O Bento XVI, embora era muito... Mas mesmo que eles queiram, a estrutura é tão complexa que, por mais que o Papa fosse uma pessoa correta, uma pessoa linha dura, no sentido religioso da palavra, você, olha, vamos fazer o certo. Eu estou aqui, e aconteceu o maior escândalo do Banco do Vaticano. Mas o Papa Francisco, você não sentia que ele estava assim, definhando, Todos. tempo, porque ele é como se fosse muita amargura, né? Porque Acho que é um sistema muito complicado. A muito estrutura complicado. do poder. É como se fosse uma multinacional, na verdade. Ela foi contratada pela igreja para reger. É como se fosse uma multinacional. É muito grande. É muito grande. É o problema. E a gente não pode fazer isso dentro da casa espírita. O mais importante não é a gente olhar para fora. É o nosso Judas que está aqui. Se o Judas ainda está atraindo os outros e tal, não sei o quê, fique tranquilo, porque esse ainda é o menor problema. É quando eu acho que eu tenho que enfiar o cristianismo goela abaixo por poder, porque eu mando, desmando, faço. É o que é o pior erro de Judas. Esse é o ponto. E quando a gente faz isso, dentro da nossa casa espírita, dentro da federação espírita, dentro de qualquer movimento espírita, estamos sendo Judas Iscariotes, que nem mais defeito ele tem.